Olá, sejam bem-vindos a mais um Neurocast, o primeiro podcast de neurologia do Piauí. Eu sou Matias Williams e estamos aqui hoje com o Dr. Tibério Borges. Ele é graduado pela UFP, Universidade Federal do Piauí, fez residência em neurologia no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e fez R4 em neurologia vascular também pelo Hospital Santa Marcelina. Ele tem título em neurosonologia e atualmente é doutor no Hospital Getúlio Vargas e doutor e preceptor no Hospital Universitário. Prazer, bom dia. Estou aqui à disposição. Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu também sou aluno de medicina na Universidade Federal do Piauí e nós somos a Neuroparc, a Liga Acadêmica de Neurologia da UFP. E esse projeto conta com a participação da AMA. E a gente vai começar a entrevista perguntando, doutor, primeiro, o que é AVC e qual é a importância nos dias atuais a gente está discutindo sobre o AVC. Sim, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele está aí disputando entre as principais causas de morte no mundo, né? No Brasil, ele já está sendo a principal causa de morte. Então, a gente tem que discutir da melhor forma para poder, então, evitar o AVC. O AVC, ele é principalmente, a gente tem que difundir, evitar o AVC. Como? Aí saber dos fatores de risco e como conduzir aí, né? Então, evitar esses fatores de risco. Doutor, para quem está aí de casa, muitas pessoas só tem um conhecimento mais por alto assim, do que é um AVC. Em termos biológicos, o que acontece no AVC? Certo. O AVC, que tem dois tipos, né? O isquêmico e o hemorrágico. Para a gente entender de uma forma bem fácil, o isquêmico é um entupimento do vaso. Então, o vaso ele sofre aquele entupimento, deixa de chegar o sangue para aquela região e aquela área, então, é afetada. Se for uma área responsável do cérebro pela motricidade, de levantar o lado direito, então, aquele lado direito vai ser afetado. Se for da linguagem, da fala, vai ser afetado. E o outro tipo de AVC, que é o hemorrágico, é um extravasamento de sangue. O vaso, então, ele se rompe. E aí aquele também deixa de chegar o sangue para aquela região e tem os mesmos sintomas que pode acontecer. Alteração de força, sensibilidade, fala. Então, de uma forma simples, os tipos de AVC é assim, um entupimento, o outro um extravasamento de sangue. E dentro desse contexto, quais são os fatores de risco para o AVC? Certo. Os principais fatores de risco, alguns não são modificáveis, né? A idade, o envelhecimento favorece o AVC. E os principais aí são pressão alta, né? Hipertensão arterial, é um dos que mais está implicado no AVC, diabetes, colesterol elevado, aí o sedentarismo, tabagismo. Então, esses são os principais. A parte genética também influencia, então história familiar, mas o que a gente tem que falar muito é hipertensão arterial, diabetes, colesterol e incentivar aí a prática de atividade física, que isso também previne um AVC. Então, assim, as medidas de controle que podem ser tomadas para as pessoas que estão em casa. Sim. Prática de exercício físico. Boa alimentação saudável, alimentação saudável. E estar sempre de olho na saúde, porque tem que estar sabendo como que está a pressão, as taxas, tem um diabetes que logo identificando tem que ser tratado, né? E de uma forma de controlar. Controlando a pressão e o diabetes, você também está, então, evitando o AVC. Certo. Então, esse cuidado geral com a saúde porque é muito comum, infelizmente, eu conheço algumas pessoas que têm hipertensão arterial e só tomam remédio quando sente dor de cabeça. Então, exato. É um mito, né? É um mito. Na verdade, a dor de cabeça tem pouca relação com a pressão. Então, a pessoa pode estar com a pressão altíssima e não está sentindo nem dor de cabeça. É verdade. Doutor, eu acho que uma das principais preocupações em quem está em casa é como é que poderia ser identificado um quadro de AVC. Afinal, várias pessoas vêm de várias formas, às vezes vê uma coisa na internet, uma coisa na TV que não necessariamente é verídico, e aí causa essa preocupação. Então, como é que é possível a gente identificar? Tem alguns estudos até já um pouco antigos, mas bem curiosos, perguntando para a população como eles chamariam o AVC, né? E surgiu mais de 20 denominações, né? No popular existe o passamento, apagão, desmaio, então tem vários, né?
Mas o que a gente caracteriza então do AVC? É uma manifestação súbita, então isso é bem claro, a pessoa está muito bem, de uma hora para outra acontece o quê? Uma fraqueza de um lado do corpo, a dormência, parece que está se sentindo bem, né, em um lado do corpo. A boca entorta, que a gente fala, né, desvia a boca, na hora que está falando também percebe. Ou a fala que está articulando, a fala se torna difícil de entender. Ou muitas vezes a fala nem consegue expressar. Nomear objetos às vezes já é difícil. Tontura súbita também pode ser de um AVC. Dor de cabeça, a pior da vida, muito intensa, de uma hora para outra, né? Súbita, pode ser também de um AVC. Alguns casos também pode vir com o que a gente chama de rebaixamento do nível de consciência, a pessoa que fica muito sonolenta de uma hora para outra, então isso também pode ser de um AVC. Então essas são as principais formas aí de reconhecimento. Então, assim, é uma doença que tem vários sintomatologia, né? A pessoa pode ter vários sintomas. Eu tenho um caso na família, meu pai, ele... Um dia eu tava assistindo um filme, ele chegou pra mim e falou, Matias, eu tô com uma dormência no lábio. Uhum. E ele já tinha tido um AVC hemorrágico e eu achei estranho. Pedi pra ele movimentar a cara, mas normal. Sim. E depois de 10 minutos ele falou de novo, continua a dormência. Eu falei, pai, vai no hospital. E era um AVC. Então, assim, um sintoma que é bem pequeno. Sim. Às vezes a gente tem que valorizar, né? Tem que valorizar, ainda mais se tem um histórico, né? A gente avalia isso muito na urgência, numa consulta, porque aquela queixa ela tem que ter um contexto, né? Se é um paciente hipertenso, diabético, já idoso, com uma manifestação súbita de um déficit, né? Uma parte neurológica, ou não mexendo, ou não sentindo, e aquilo ali nos remete a uma possibilidade de AVC, e tem que se agir rápido. Certo. E no caso de um AVC, quais são os possíveis danos que a pessoa pode sofrer e como fica a qualidade de vida após um AVC? Sim. O AVC, né, então, a manifestação e a sequela possível vai depender da área afetada, né? Então, o AVC, infelizmente, é uma das principais causas de incapacidade do indivíduo, né? Então, além de ser muito a causa de óbito, né? Ela é fatal muitas vezes, mas deixa-o incapaz. Então, é o paciente que fica, então, com uma hemiparesia, um lado que não mexe, ou então uma dificuldade na fala, na linguagem de se expressar, ou algum grau de desequilíbrio importante que impede de deambular, de andar. Então, a sequela vai depender muito, né, da área afetada e isso muda muito a qualidade de vida. Às vezes o paciente vai ficar dependente de outros, não vai conseguir mais trabalhar. É possível que aconteça. Então depende muito do grau que é o AVC, né? O AVC depende muito aí da área afetada e também da recuperação posterior, né? É possível fazer a fisioterapia, fonoaudiologia e ter uma boa recuperação. De fato, é muito importante essa associação, né, da medicina com outras áreas Sim. para ajudar nessa reabilitação do paciente. Né? Quando um paciente tem, de fato, um AVC, na investigação clínica, a gente percebe a tomografia é um dos principais Sim. exames, não é, doutor? Mas eu acredito que algumas pessoas tenham dúvida, até nós como acadêmicos de medicina, se por acaso a tomografia estiver normal e o paciente tiver uma clínica muito sugestiva de AVC, como é que o médico procede? Boa pergunta. O AVC, ele clinicamente não se distingue entre isquêmico e hemorrágico. Então, a gente precisa da tomografia. Eu falo a tomografia porque é o exame mais fácil e acessível. A tomografia, num contexto de AVC, ele serve muito mais para identificar se é isquêmico ou hemorrágico. E o mais comum é o isquêmico. 85% dos casos de AVC são isquêmicos. Então, a tomografia ela ganha importância ali para mostrar que não é hemorrágico, porque a conduta é diferente entre isquêmico e hemorrágico. Então, no isquêmico, a gente usa uma medicação para desentupir, digamos aí, para a gente entender de uma forma fácil, né? Que é dissolver aquele coágulo, aquele êmbolo que está ali obstruindo o vaso. Então, a tomografia pode vir normal, porque as alterações ainda na tomografia demoram algumas horas para serem identificadas. Então, é comum, é possível
se encontrar uma tomografia normal no AVC isquêmico e não, nem por isso não é AVC, né? É importante que se fale isso, porque muitas vezes a pessoa, principalmente o leigo, né? A família às vezes já pensa que vai fazer a tomografia, deu AVC, né? Não, a tomografia está normal, mas é um AVC. Sim. Se repetir essa tomografia posteriormente, vai mostrar lá uma área isquêmica na tomografia. Então, ela tem um papel de triagem, digamos. A tomografia ela é essencial, então a gente só pode tomar alguma conduta no AVC se tiver tomografia, justamente por ter que diferenciar entre isquêmico e hemorrágico, que muda a conduta. Certo. Então, dentro desse contexto, quais são as opções terapêuticas para o tratamento do AVC? Vamos falar do AVC isquêmico, que é o mais comum, né? A gente usa, então, essa medicação. A gente tem uma janela de tempo limitada, então, do início dos sintomas para o uso dessa medicação, tem que ter 4 horas e meia do início dos sintomas. É por isso que no AVC tem que agir rápido, porque a gente precisa usar essa medicação, né, o trombolítico, que dissolver esse trombo, de uma forma rápida. Então, infelizmente, às vezes a população, o familiar que está ali ajudando, vamos ver se passa, né? Vamos ver se passa, espera. E usa às vezes truques caseiros, né? Vamos passar álcool. Aí tem diversas coisas aí, infelizmente, no uso popular, mas o que é importante dizer é que levar numa urgência rapidamente. Porque precisa, além da identificação, fazer o exame rápido e para administrar a medicação rápida. Quanto ao AVC hemorrágico, a conduta é um pouco diferente. Ela visa principalmente o controle pressórico, né? A pressão arterial tem que ser reduzida para evitar que esse sangramento aumente, né? Se expanda. E geralmente o AVC hemorrágico ele vem um pouco mais grave, mas ele basicamente às vezes precisa de cirurgia, mas o controle pressórico é o mais importante nas primeiras horas. Dentro desse contexto, nós vemos que a velocidade é importante, né? A velocidade que você levar para o seu hospital, o tempo de tratamento é importante. Então, assim, como você vê que o Brasil pode melhorar nesse quesito do tratamento do AVC? A gente tem que difundir mais o conhecimento, né? Divulgar de que é preciso ser urgente, que é preciso ser rápido. Agora também precisa promover a assistência, né? O Piauí agora melhorou muito aí em relação à assistência, porque é possível que a gente dê assistência e faça a tomografia e preste logo essa assistência se vai usar a medicação de uma forma agora mais rápida. Porque não adianta o paciente, vou dar um exemplo aqui, ele vai para a UPA, sentiu em casa, aí o familiar leva o paciente para uma UPA. Na UPA não tem a tomografia. Então, ele perdeu um tempo ali, reconheceu que é AVC, ele precisa da tomografia. Aí vai se deslocar para um outro hospital para fazer a tomografia, para depois ter, então, a avaliação do neurologista. Então, às vezes pode demorar muito e se perde o tempo, né, a janela terapêutica. Então, o que é ideal é ele já ir para um local onde tem a tomografia. No SUS, então, hoje em dia está se organizando para que se faça já com rapidez essa tomografia e já, então, integre com o contato com o neurologista para decidir sobre a medicação. E assim, eu acredito que em qualquer doença, a expectativa é que se tenham terapêuticas novas, né? Sim. E no AVC não é diferente. Quais são as expectativas que a gente tem de novas medicações e novas abordagens? Isso. Em termos de medicação, a gente já alguns trombolíticos, algumas medicações, elas já estão sendo demonstradas que podem ser usadas em dose única, o que é interessante. Porque a que é mais usada, a infusão dela é em 1 hora, né? E enquanto outras pode ser só, né, em dose única. Mas o grande advento aí de novidade para o AVC isquêmico foi a trombectomia mecânica. Que consiste? Basicamente a gente vai com um tratamento dentro do vaso, tirar aquele trombo, aquele coágulo que está ali obstruindo o vaso. Então, ele
se demonstrou um excelente desfecho de resultados, tanto de incapacidade, né, demonstrou benefício para o paciente se tratado logo também, mas ele não impede o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso, então pode ser complementado. Ou então, casos que não foi possível usar o trombolítico, a parte da medicação, a trombectomia mecânica também pode ser usada. Aí vai depender muito da seleção desses pacientes para avaliar se ainda tem benefício, mas a trombectomia mecânica veio aí como mais um tratamento possível para o paciente com AVC isquêmico. Então, hoje em dia, já temos aqui também no Piauí e já está muito difundido aí o seu benefício. Então, não são tratamentos excludentes, né? Você pode unir o uso de trombolíticos com a trombectomia mecânica. A gente seleciona o paciente que ele já chega grave, ele já tem uma alta suspeita para que existe um grande vaso bloqueado, sangue entupido, digamos, para de forma mais clara, né? Entender. Então, a gente já na própria admissão, na própria reconhecimento daquele paciente, a gente já suspeita que aquele ali é uma alta chance de uma grande oclusão e que pode evoluir, precisar da trombectomia mecânica. Hoje em dia, os protocolos já priorizam fazer estudo dos vasos logo também na suspeita de AVC. Então, além da tomografia, se faz a angiotomografia, que é para justamente identificar o vaso que está bloqueado, o fluxo sanguíneo. E aí sim a gente já pode suspeitar ou indicar a trombectomia mecânica após esse exame, juntando todo aí o contexto clínico do paciente. E a gente, em relação a essas opções cirúrgicas, né? A trombectomia, ela tem alguma indicação mais específica dela ou depende muito assim, da opção do médico mesmo? A trombectomia mecânica, ela tem que ser, né? O AVC é isquêmico que bloqueie o fluxo sanguíneo esteja na circulação anterior. É o território carotídeo, né? A gente só demonstrou benefício para essa circulação, né? Então, por isso que a gente precisa identificar onde é. Então, tem que ser um grande vaso, porque vasos pequenos não se consegue chegar pelo tratamento endovascular, que é por dentro do vaso que vai se captar aquele trombo. Então, tem que ser um vaso que tem que estar, o trombo tem que estar numa área que se consiga chegar com o material, né? Então, tem que ter essa seleção, tem que ver qual é o paciente que vai ser possível fazer a trombectomia mecânica, além também de saber se ainda tem benefício, porque às vezes a área já está definida de isquemia, então você não vai ter muito uma área para poder salvar. Mas os estudos que já usaram a trombectomia aí, eles demonstraram benefício até em pacientes com 24 horas dos sintomas. Isso é surpreendente na área do AVC. Só que os estudos que demonstrou isso, um estudo, ele usou um protocolo muito mais rigoroso, né? Foi nos Estados Unidos e demonstrou a seleção desse paciente, ela é mais criteriosa. Mas assim, serve assim para a gente saber que hoje é possível o tratamento do AVC isquêmico muitas horas além do que as 4 horas e meia do trombolítico. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é a neurosonologia, que o senhor tem título, para a pessoa em casa que está assistindo, que não sabe o que é. Certo. A neurosonologia é usar o ultrassom, né, o Doppler, dentro do contexto da neurologia vascular. Então, é basicamente avaliar os vasos sanguíneos cerebrais através do ultrassom Doppler. Então, eu consigo identificar pela velocidade daquela artéria, se está um entupimento, se o fluxo está chegando, a quantidade de fluxo que está chegando, comparação entre os lados. Então, é uma metodologia que a gente usa em exames complementares no contexto do paciente com AVC. Então, é basicamente usar o Doppler, o ultrassom Doppler, para estudar os vasos cerebrais. Agora nós vamos para as perguntas da audiência. Se você tem uma pergunta para o próximo episódio, envie para a gente no Instagram.
E uma pergunta interessante que veio da audiência que você até se antecipou um pouco, Uhum. mas a gente pode até estender, né? Você falou que no caso da trombectomia, a gente pode até estender um pouco essa janela terapêutica, né? Sim. Mas a gente queria saber se tem outras formas ou outras situações em que a gente pode estender um pouco essa janela terapêutica. Para trombectomia mecânica? Ou qualquer outra maneira que poderia acontecer. Ah, sim. O que acontece às vezes no AVC é o que a gente chama de que o paciente acordou com aquele déficit, com aquela situação. E a gente não sabe, então, que horas que começou realmente. Aí sempre a gente pergunta qual foi o último horário que ele foi visto bem. Então, digamos que o paciente foi dormir meia-noite e às 6 horas da manhã ele foi visto já sem um lado, né, paralisado, com um lado paralisado, com a disartria, a articulação das palavras alteradas. E aí, que hora que começou? Ele foi visto bem meia-noite, mas ele está sendo visto agora com o déficit às 6 horas. A rigor, para trombólise, né, para o tratamento medicamentoso, ele está descartado. E então entra aí as possibilidades de fazer a trombectomia mecânica. Aí uma alternativa seria ver pela tomografia se já tem uma área definida de isquemia, ou então fazer ressonância, que na ressonância a gente conseguiria ver se já tem uma área de isquemia grande, definida e que talvez não tenha mais benefício trombolizar. Casos assim a gente tem que ser individualizado, né? Não tem muito, todo mundo vai ser de uma forma. É ali na hora da situação, a gente analisa em conjunto, tanto com o radiologista, neurointervenção, que vai fazer a parte da trombectomia mecânica, o benefício para aquele paciente. Mas aí das grandes indicações da trombectomia mecânica, enquanto você tem aí uma indefinição do início dos sintomas, em que você então lança aí a trombectomia mecânica, ou então pacientes que têm uma contraindicação para o trombolítico. Usa anticoagulante, aí é arriscado o sangramento. Então você pode fazer a trombectomia, indicar a trombectomia mecânica. Então é mais nesses contextos. Alguns casos de AVC isquêmico precisam de cirurgia, mas é muito mais uma medida por ser uma área isquêmica muito grande, poderia provocar a morte ali. Então a gente indica a cirurgia de descompressão para aquele edema, aquele inchaço no cérebro não leve o paciente ao óbito. E vamos para a próxima pergunta. No contexto do paciente internado, qual é a importância de monitorar os sinais vitais? Sim, no AVC, no AVC isquêmico, né? Vou falar o mais comum, a gente até que é permissível com a pressão arterial, porque é um próprio mecanismo de defesa, o próprio organismo tentando fazer a pressão um pouco maior, chegar a fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente precisa acompanhar para justamente saber que nível vai deixar, né? Mas a pressão é um dos principais fatores de risco, a pressão alta, para levar a sangramento em pacientes que usaram o trombolítico. Então, aqueles que trombolizaram, que usaram a medicação, tem que ter um controle mais rígido da pressão. Além de deixar a glicemia também em um nível controlado, então tem que monitorar para deixar então o paciente com menor risco de complicações, né? Então, pressão arterial, temperatura, glicemia, tudo isso tem que ser avaliado. E, assim, no contexto do AVC hemorrágico, como se dá esse controle pressórico? Você baixa a pressão? Hoje em dia os estudos demonstraram, antes a gente tinha um medo, um receio de reduzir muito a pressão arterial justamente por esse conceito de que a gente tem do AVC isquêmico. Que no AVC isquêmico a pressão ela precisa ficar um pouco alta como um mecanismo de adaptação àquele fluxo que não está chegando. Já no AVC hemorrágico, hoje já tem demonstrado que é benéfico reduzir rapidamente a pressão arterial para níveis ali normotensos, logo nas primeiras horas. Então, os estudos demonstraram, teve grandes estudos aí que compararam reduzir em 3 horas ou reduzir em 24 horas. E demonstrou que em 3 horas era melhor e era seguro, né?
Então, hoje a gente já procura reduzir a pressão arterial rapidamente no AVC hemorrágico. Uma das dúvidas que foram perguntadas aqui, e que inclusive você falou da glicemia, e se encaixa justamente nessa pergunta também, que seriam diagnósticos diferenciais, né, Sim. no AVC. É interessante, justamente a gente, o paciente com a suspeita, ele tem que ser feito principalmente logo a glicemia, porque a hipoglicemia, ela pode simular sim um AVC, né? São situações que a gente fala que mimetizam. Então, paralisia pode acontecer após uma crise convulsiva, então o paciente tem que ser perguntado se teve crise convulsiva. A glicemia é o básico, tem que chegar logo na admissão e fazer. Se tiver baixa, vai ter que repor, e às vezes o paciente melhora muito, então não era um déficit por AVC, então sim pela hipoglicemia. Avaliar a oxigenação, mas a glicemia, ela mimetiza, é um dos principais, né? Assim que a gente tem que identificar, porque é um tratamento muito fácil de ser resolvido ali. Então, assim, é uma forma de você evitar um tratamento desnecessário, né? Exatamente. Logo na triagem. Quando a gente vai fazer a medicação o trombolítico do AVC isquêmico, existe ali um checklist, né? Uma lista de contraindicações. Então, geralmente o hospital, o local, tem um protocolo já definido e a gente vai só perguntando: fez cirurgia recente? Usa algum anticoagulante? Que medicações usa? Fez algum procedimento recente, cirúrgico? Alguma punção arterial? Alguma coisa que possa, então, ter risco para o sangramento, porque a medicação, né, tende a dar sangramento. Então a gente filtra, né? Faz esse filtro. Antecedente de TCE, de algum aneurisma cerebral, alguma hemorragia prévia, tudo isso a gente tem que ser perguntado ali. Além de parte médica, exames laboratoriais, principalmente a parte de glicemia, às vezes a gente precisa de também a parte de coagulantes, de tempo de coagulação. Tudo. A próxima pergunta é: quando que é indicado a craniectomia descompressiva? Pronto, craniectomia descompressiva, até falei um pouco aí. É a medicação, ou é um tratamento cirúrgico salvador, digamos ali. É aquele paciente que teve um AVC isquêmico de uma área considerável, extensa, em que praticamente um hemisfério cerebral todo vai ficar comprometido, e ele provoca ali um inchaço, um edema naquela região, e que se não houver a descompressão, aquele inchaço vai fazer muita pressão intracraniana e pode levar a óbito. Então, o que se faz? Indica para justamente aqueles pacientes, os mais jovens, onde não há tanto espaço desse edema, desse inchaço no cérebro se acomodar. Então, é indicado principalmente para pacientes menores que 60 anos, em que há uma isquemia potencialmente extensa aí, já definida. O ideal é indicar antes dessa área isquêmica ficar bem evidente na tomografia. Então, hoje em dia, a gente já indica precoce justamente para evitar complicações de herniação, né, que é o termo que a gente diz, desse edema ficar comprimindo estruturas cerebrais. Doutor, e agora a nossa última pergunta, tá? Para a gente fechar com chave de ouro aqui. Sim. Quais condutas são comuns ou são importantes a gente frisar que acontecem muito e que são condutas erradas que muitos médicos acabam tomando durante a condução de um caso de AVC? Tem tantas, né? Mas eu vou frisar algumas que eu acho que já melhorou muito, mas reduzir pressão. Reduzir pressão era dessas mais clássicas. Coloca aí uma medicação embaixo da língua, vamos reduzir a pressão dele. Não baixou ainda não, vamos botar outro, com uma ideia de que isso é parte do tratamento. Eu já falei aqui que no AVC isquêmico, nós somos até permissivos com a pressão. Então, esse é um dos. Outro é já colocar, às vezes, AS, né, medicações aí antiplaquetárias, na ideia de também já tratando o AVC, mas ninguém sabe nem se é isquêmico ou hemorrágico, né? Então,
o tratamento vai ser diferente. O AS vai ter um papel, né, o antiplaquetário no AVC isquêmico, mas não no AVC hemorrágico. Que mais? Às vezes, o retardar a ida a um pronto-socorro, né? Porque o paciente ou um familiar quer fazer alguma conduta, tipo, às vezes tem aí a aguardente alemã, que é muito conhecida por aí, né? De cheirar ou passar nos braços, né? Então, tem isso. O que mais? Às vezes quer dar alguma água ou leite, coisas assim. Não tem nada disso. Então, o que é importante é, suspeitou de AVC, levar para uma urgência rapidamente. E a suspeita vem daquela forma. Tentar levantar os braços, só não consegue. Falar uma frase completa, tá saindo enrolado, não tá saindo todo. Olhar para fazer pedir um sorriso, né? E não consegue, a boca desvia, tá torta, no popular. Então, todas essas formas de identificar rapidamente, então, ir para uma urgência. Uma questão importante que eu pude perceber é que muitas vezes a pessoa não sente nada. A alteração é vista por outras pessoas. Casos mais leves pode até ser assim, né? Mas os casos mais clássicos, digamos, de paralisar um lado, né? O paciente ele vai reconhecer, ele vai apontar, dizer alguma coisa. Eu acho que o mais difícil é quando é envolvimento de linguagem puro, que às vezes a pessoa não reconhece, né? Porque é só ali a linguagem que está estranha, que está alterada, e aí pode confundir e saber se é um AVC ou não. Às vezes também quadros de tontura, o AVC às vezes de cerebelo, ele pode ser passado despercebido, porque pode falar que é uma labirintite, uma labirintopatia, um quadro periférico e ser central. Então é importante também dizer que tonturas súbitas, e aí tem que avaliar o contexto, paciente hipertenso, diabético, idoso, há uma chance, uma suspeita de AVC, então tem que também ter essa noção que pode ser um AVC e tomar as condutas. Então hoje nós podemos ver que o AVC é uma doença super importante no contexto atual. Sim. E que é uma doença que mata e incapacita. Então fica a dica, fica a ideia de você prestar sempre atenção nos sintomas. Qualquer sintoma que foi citado aqui estranho, levar a pessoa diretamente para a urgência, não aguardar, tomar cuidado, não passar a cachaça alemã, que minha avó dizia muito que tinha que tomar cachaça alemã. Então, o recado que fica é levar direto para a urgência. Isso, reconhecimento precoce e urgente para uma urgência, tomar a medida possível. E o ideal, ainda a gente pode até destacar que toda a rede tem que estar alinhada, porque não adianta o paciente ir para uma UBS, adianta? Não. A UBS é a atenção básica, ela não vai ter a estrutura. Então tem que ser uma ponta, né, de admissão de urgência mesmo, e que esteja interligada com a rede que já esteja preparada para atender o paciente com AVC. Doutor, a gente agradece muito a sua presença. O doutor Tibério está sempre com a gente na Neuropark, em vários projetos, e mais um desses. A gente agradece muito, tá, pela disponibilidade, por ter trazido toda essa informação para o nosso público. Eu tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo. A gente agradece também a audiência. Espero que ela cresça cada vez mais, que vocês se interessem pela neurologia. E agradecer também a AMA, que é o que nos dá suporte. Nossa parceria aqui só cresce e dá todo esse suporte para que a gente consiga fazer esse Neurocast. E para finalizar, a gente pede que vocês sigam a Neuropark no Instagram, @NeuroparkUFP, e sigam também a AMA no Instagram, a Associação de Amigos dos Autistas. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, @Neurocast, e se inscrevam também no canal da AMAcast. E muito obrigado pela sua audiência.